Queria já dar boa tarde de novo e dar as boas-vindas para todo mundo para essa conversa de hoje. Obrigado aí por estarem conosco. Na convocação que a gente mandou, o assunto já é bem autoexplicativo, mas primeiro a gente precisa contar. Canadá, que é um nosso associado parceiro na Brastoa. Você já conhece, nós temos os associados operadores, os associados parceiros, que estão sempre trabalhando com vocês em diversas empreitadas, ações e iniciativas comerciais. E a gente teve uma conversa recente com a Air Canada, a respeito desse momento geopolítico que a gente está acompanhando, né? Onde o Canadá pode vir a brilhar aí muito em breve por conta do que a gente está vendo muito lá fora de alguns passageiros com foco em América do Norte, deixando de ir para os Estados Unidos e indo para o Canadá. A gente não está vendo muita tendência, e se quiser, depois a gente até conversa um pouquinho sobre isso nas operadoras de vocês, disso acontecer aqui no Brasil. Mas a imprensa já acionou a Abrastoa, já nos consultou sobre isso, se isso está acontecendo ou não. E enquanto a gente não vê isso sendo um problema, vemos também como uma oportunidade de reforçar o Canadá na prateleira de vocês, reforçar negociações. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu vou até me usar de personagem enquanto o pessoal está entrando aqui. Eu estou aqui pesquisando minhas próximas férias. Fui olhar roteiros de Canadá aí nos sites e nas plataformas de vocês. Não achei muita coisa e algumas coisas que eu achei estavam muito parecidas. Então já fica a dica aí para a gente fazer aquela revisão geral. E com certeza hoje o pessoal que vai conduzir aqui a reunião conosco vai nos ajudar aí a criar novas possibilidades comerciais. Mas eu estou falando bastante já porque o pessoal está entrando e fazendo aquela sala. Eu vou chamar aqui para conversar e explicar com vocês. E, de novo, a reunião hoje é bate-papo, tá, gente? É conversa aberta. Fiquem à vontade para abrir microfone, abrir câmera, seja o que for, durante toda a conversa. Mas está aqui com a gente o Jean, que é cara conhecidíssima já da Air Canada, aqui conosco. E tá a Sheila na sala também, que tá. A Sheila, posso falar que está representando a Global Tourism aqui na sala com a gente, né? Mas a Sheilinha também é cara conhecidíssima, representou por muitos anos vários produtos do Canadá. E a gente hoje, né, tem uma situação, inclusive, que nós não temos uma representação do país aqui no Brasil para trabalhar o turismo. Então, sempre que a gente precisa, às vezes, até de ajuda, eu recorro a essas duas figuras para, enfim, caminhos e tirar até dúvidas do dia a dia, inclusive para vocês. Mas, como eu falei, estou falando bastante já para fazer sala para o pessoal entrar. Já e Sheila, fica à vontade para dar as boas-vindas e contar quais são as novidades aí que a gente quer levar para os operadores. André, obrigado pela apresentação, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com o pessoal da Brastor, as operadoras. A gente já fez uma tentativa no passado, pós-pandemia, mas talvez o momento não era propício. A gente não tinha uma pessoa qualificada para falar do Canadá. Então, todo mundo conhece a Sheila já de longa data, representou aqui o Turismo do Canadá, o Destination, e agora ela está através da Global, uma DMC que é parceira nossa já na América Latina, desde o México até o Chile. Então, no México, a Global fez um trabalho fantástico, a gente percebeu isso, por isso que a gente recorreu à Global e a gente está fazendo esse trabalho. E a Sheila só veio adicionar esse processo porque a gente consegue bem vender o aéreo, a gente sabe vender a companhia aérea, a gente sabe vender o produto, o serviço, mas o destino Canadá já é um pouco difícil. Então, agora ficou mais fácil. Por isso a gente retomou novamente essa oportunidade de convocar todos das tuas que têm interesse e a gente buscar essa oportunidade de Canadá. Como você falou, é um momento propício. Aqui no Brasil, professor, não tem muita diferença ainda dos Estados Unidos, vocês não perceberam isso, mas a gente começa a perceber globalmente. Europa, realmente, a gente tem percebido a demanda caindo para os Estados Unidos e o foco Canadá tem entrado. A Ásia a gente já percebe também um pouco, então o Canadá é uma oportunidade, por isso que a gente adicionou isso também agora, o Canadá no Brasil. Eu acho que é o momento certíssimo para a gente fazer isso. E a Sheila está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre esse produto Destino Canadá. Né, Sheila? Eu queria agradecer a você, Jean, obrigada a você, a Air Canada, por essa oportunidade, também a Brastoa, por abrir as portas para a gente poder fazer essa apresentação. Hoje eu falo de um ponto de vista de um DMC, né, que é diferente do ponto de vista de um destino, e aí eu acredito que é muito mais agressivo em relação a vendas e em relação a estar próximo do trade, então eu acho que a gente tem uma oportunidade grande de trabalhar o destino de uma outra forma, né? O que mais impacta quando a gente não tem o destino no Brasil é basicamente a verba, né, que a gente não vai ter para consumidor final, para coisas gigantescas, mas a gente tem muita estratégia e com a ajuda da Air Canada a gente vai ter a possibilidade de fazer
muito mais do que a gente faria sozinho, e hoje a gente está formatando um guarda-chuva, então a gente já tem a Via Rail também nesse suporte para nós, com 100% de suporte também. A Via já é um dos parceiros dessa campanha também, que é um produto que eu também represento, mas a gente vai ter outros, né? E independente de ter ou não ter, o mais importante é o que a gente vai construir a partir da iniciativa privada, e que, independente das idas e vindas governamentais, vai ficar. É isso que eu acho que a gente está começando a construir agora, né? Lógico que a Air Canada já estava trabalhando antes com outros DMCs, com outros tipos de estratégia, e isso é tão importante quanto, com o Tremblant também, né? Eu trabalhando a parte de via, mas uma vez que a gente se junta, a gente tem mais força, e a gente está convidando vocês a se juntar nisso. Então, não é um projeto de curto prazo, nós estamos falando de um projeto privado, né, que vai atrás dos governos depois, já com resultados e KPIs para mostrar. Então, a gente vai ter muito mais força como setor privado do que como governo, eu diria dessa forma, né? E aí a gente consegue liderar por outro ângulo, certo? É isso aí. Talvez essa alternativa do privado, por falta do governo, a gente reverteu isso. Então, o Tremblant foi um que entrou aqui. A gente aproximou muito ao turismo de Montreal, então o turismo já começou a aderir um pouco a essa situação. Acho que com a vinda da DMC global também a gente começa a ter esse apoio governamental. É pequeno no momento, mas é um processo que a gente vai caminhando a longo prazo. O projeto mesmo de Tremblant, a gente não falou algo de 1, 2 anos, não. É algo de 5 anos para começar a colher um resultado que a gente acha razoável. Então, investir 5 anos para ter o retorno daqui a 5 anos é longo, mas pelo menos é o que a gente tem agora e é o que a gente precisa. Então, a Sheila também, através da Global, foi o mesmo processo. Sentar aqui para a gente falar alguma coisa para colher nesse primeiro ano, na nossa primeira temporada, praticamente nem senta, porque a gente não vai conseguir. Então, é algo de longo prazo mesmo. Mas vai precisar de uma vontade interna das operadoras, né? A Global também, uma vez que a gente apresente o projeto agora para vocês, que ele está bem ainda no início, né? Mas as operadoras vão precisar ajudar, né, nesse processo de trazer de novo o produto da Global para dentro do seu ambiente, né? A gente sabe que existem alguns desafios. A Global está já com a contratação da Infotera, tá? Então vai estar no Local Trip em breve. Existe um tarifário de serviços que quem trabalha com online vai poder, de repente, integrar. Então, são coisas que a gente vai ter que trabalhar antes da gente até ir para frente, né? Então, quem entrar com a gente nesse consórcio, que é realmente um consórcio, é para trabalhar junto mesmo e começar a construir. Então, é um trabalho que vai demandar de vocês e vai demandar de nós, mas a gente sabe que a gente vai chegar em algum lugar juntos, porque o trade é extremamente importante. E a gente, de novo, como eu sempre falei, quem estava lá no Canadá junto comigo todas as vezes que a gente foi, eu sempre falei que a gente sempre teve um apreço pelo trade. A gente nunca deixou o trade de lado. Então, a gente quer que o trade hoje tenha mais força dentro do Canadá e dentro de tudo que a gente representa. O DMC não vai ser mais um DMC, o DMC vai ser um guarda-chuva para trazer mais recursos para o trade, tá? Esse é o nosso objetivo. Então, se a gente... Vamos apresentar? Vamos fazer a apresentação, tá? E depois a gente vai discutir um pouquinho de algumas situações pontuais. A apresentação é muito rápida, na verdade. Uma parte dessa apresentação ela vai ser levada ao rendezvous. A gente vai apresentar para os parceiros agora. A gente sabe que a gente pode ter algumas resistências, algumas coisas, algumas pessoas novas lá nos birôs de turismo, mas a gente sabe também que a gente vai plantar uma semente grande e que a gente já está falando com o Canadá, que está pensando na Copa do Mundo, né, que vai ser em 2026. E em alguns outros eventos também. A gente vai ter uma regata grande em Nova Scotia, pré-olímpica também, então vai ter bastante coisa, vai ter Fórmula 1, enfim. Então, a gente vai trabalhar não esses grandes eventos que são ruins para nós, mas no entorno deles e aproveitar a oportunidade de mídia que eles vão gerar. Pode passar, André, por favor. Então, a gente vai trabalhar os voos da Air Canada, né, o São Paulo-Toronto, principalmente a Air Canada é o lead dessa campanha, né, então a intenção é aumentar
a frequência de passageiros nos voos da Air Canada, e nós não temos nenhum problema que sejam duplos destinos, tá? Porque para nós, desde que o cara fique no Canadá e faça Canadá costa oeste, ambas as costas, o importante é que ele também usufrua do país. Então, por exemplo, como o Jean falou, Canadá, Ásia, Canadá, Estados Unidos, enfim, Canadá, Europa, até que eu já vi muita gente pegando esse voo, eu acho que a gente pode fazer destinos conjugados. A gente está focando num viajante que tem potencial de gasto, né, em um ticket médio de aproximadamente $2.500 canadenses. Esse ticket médio, a gente tem o aéreo incluso, tá? Então você vê que o terrestre não é algo extraordinário, mas é um ticket médio que a gente procura que tenha um mínimo ao longo do ano que seja esse ticket médio mais alto, né? Por quê? Porque o Canadá é um país que não é super caro em relação a diversas coisas, mas ele não é um país barato também, né? Tremblant, por exemplo, falando em estação de esqui, é uma das mais baratas que tem, considerando a América do Norte, mas não considerando a Europa. Então, a gente vai ter que estabelecer quem é o público-alvo de vocês, na realidade, até quando for falar com o consumidor, e nós, quando a gente for fazer os projetos de mídia. A ideia talvez até construir isso. A gente tentou entrar com o Tremblant, com outros produtos, a gente já trabalhou com algumas operadoras já, a gente tem trabalhado já ativamente com algumas, mas é difícil ter a percepção, né? Então, é o que a Sheila falou, uma estação na América do Norte, o custo comparado com os Estados Unidos é mais barato, comparado inclusive com o Cone Sul, que é mais barato. Então, ano passado, a gente fez Tremblant 7 noites em reais, que saía R$12 mil. Então, era um valor bem, bem acessível. A gente consegue colocar o parcelamento nesse processo. É um produto que a gente consegue encaixar na prateleira, mas o duro é entender qual é o apetite do consumidor final. Então, para isso, a Sheila está aqui, eu estou aqui, a gente vai investir alguma verba na mídia, então, não só isso, mas influencers ao longo desses meses todos, para a gente colocar um pouco o Canadá dentro do momento Brasil. E aí sim, eu acho que começa a ter essa procura, porque a gente fazer, vocês fazerem, mas se não ter essa divulgação para o B2C, fica um pouco difícil também. Então, uma parte da nossa verba é para investir, sim, nessa divulgação ampla do Canadá. Exato. E aí, falando um pouco sobre o viajante brasileiro, a gente traz um pouco de dados, isso mais para eles do que para nós, né? Então, assim, é um gancho o viajante brasileiro viajar em janeiro, a gente sabe que é inverno no Canadá, mas é um mês que o brasileiro viaja e os outros mercados não. Então, isso é importante, não só o brasileiro, como alguns países da América do Sul também, né? Nós somos o que eles chamam de free spirits, que são pessoas que gostam mais de ambientes urbanos, mas que também gostam de explorar, né? Somos exploradores culturais, então a gente tem essa vontade de conhecer mais, de experimentar mais, etc. E gostamos de aventuras suaves. Esse é o perfil do viajante brasileiro que vai ao Canadá, e a gente pôde trazer isso dentro de algumas pesquisas que acontecem nos últimos anos. Isso também, inclusive, vem de vocês, essas pesquisas, e de quem chega lá também. Tá? Pode passar, André, por favor. Falando o que a gente tinha, em 2023, a gente teve 145 mil visitantes no Canadá, pouco ainda. Quando a gente tinha o Destino Canadá no Brasil em 2018, a gente estava numa ascendente, a gente chegou a quase 170 mil brasileiros. Então, você vê que a queda não foi tão alta, né? E a primeira fonte, o Canadá é a primeira fonte de estudos, né, para o Brasil, mas não é a maior parcela desse percentual aí, é realmente leisure, né? E o Brasil está entre os 10 mercados internacionais que levam passageiros ao Canadá. Isso é fonte do consulado publicado no Stats Canada, tá? Então, isso é uma coisa que é a fonte deles, eles não têm como negar essa fonte, nem a gente tem potencial de gente para o Canadá e já vai bastante gente para lá. Só que a gente talvez não esteja vendo isso através do trade. Eu sei que o passageiro não pede Canadá na agência, a agência tem medo de vender Canadá e a gente vai ter que reverter essa situação juntos, tá? Porque tem potencial, e na hora que esse potencial começar a vir através do trade, porque a gente vai entregar a experiência através do DMC, e o que a Global faz é justamente essa flexibilização da entrega da experiência,
de fazer com que o Score Tour tenha qualidade, com que a saída garantida tenha os hotéis que o brasileiro gosta, com experiências inclusas, com a possibilidade de suplementos, isso é uma coisa importante, porque a gente tem esse potencial de mercado para explorar ainda. Pode passar, André, por favor. Se você quiser falar... Não, tranquilo. Bom, então o que a gente quer? A gente quer o viajante frequente internacional brasileiro, né? A gente sabe que esse viajante não é necessariamente a primeira ou a segunda viagem dele internacional, pode ser a quarta, pode ser a sétima, né? Ele começa a pensar em Canadá normalmente na quarta viagem, tá? Isso pode ter mudado um pouco na cabeça do consumidor e vai mudar mais com os próximos anos, a gente acredita com o que está acontecendo com os Estados Unidos também e com aquilo que a gente vai fazer especificamente de Canadá daqui para frente. Pode ir, por favor. André. O que a gente vai proporcionar para os parceiros? Que é algo que todo parceiro, todo destino procura. A Global vai proporcionar para os parceiros que participarem dessa campanha, e a gente está falando de quem fizer o buy-in nessa campanha lá do Canadá, né, e também para a Air Canada, os KPIs, que é o número de passageiros, o número de noites, o custo que esse passageiro gasta, né, e a lista de quem está envolvido nessa campanha. Isso é uma coisa que a Global vai proporcionar para os parceiros, porque isso é importante para que os destinos lá de fora e também os serviços lá de fora que forem fazer parte dessa campanha ou não forem, né? Porque a gente não está pensando só em quem vai estar propenso a fazer isso, mas a gente está pensando em mudar um mindset que foi mudado no Canadá depois que eles saíram do Brasil, é fazer com que efetivamente eles tenham dados para comprovar que a gente tem esse potencial. O nosso objetivo é fazer com que o Destination Canada volte para o Brasil? Não. O nosso objetivo é fazer com que a gente tenha força como trade lá no Canadá e que a gente seja o lead daquilo que vai ser daqui para frente o Canadá no Brasil. Então, a gente nunca mais vai ter que depender especificamente do governo para as coisas acontecerem para esse destino. Esse é o principal objetivo dessa campanha. É mais alternativa mesmo, porque se a gente ficar esperando o destino aparecer aqui, eu fico escutando que o destino colocou o Brasil na lista já nos últimos 5, 6 anos, depois que saiu. Ano passado, novamente voltaram, eu separei uma parte do meu orçamento para isso, e novamente o Brasil não entrou na lista. Então, a ideia é buscar alternativa que a gente começou a buscar, a Canadá começou a buscar outros parceiros, que a gente vai começar a dar essa voz mesmo. A partir do momento que você começa a ver esse volume, eu acho que aquele desejo, aquele despertar, eu acho que eu vou porque eu estou vendo agora todos esses números e relatórios efetivos, a gente consegue falar, eu estou sim enviando 145 mil brasileiros daqui para o Canadá, são parte são estudantes, parte lazer, parte negócio, então a gente consegue qualificar esse número e quantificar de uma forma que as pessoas consigam decidir bem. Aí a gente consegue criar essa oportunidade do futuro. Pode ir, André, por favor. É importante a gente falar também que nesse KPI, quem vai comprar, por exemplo, da Global, vai estar nesse rol, porque esse pool é para isso. Ah, mas eu trabalho com outro receptivo, porque a Global não pode comprovar, ou não pode fazer determinadas coisas. Esses números não vão entrar nesse KPI. Então, essa é a questão. A gente está fazendo tudo ou todo possível dentro da Global para que a gente entregue tudo que vocês precisam, para que a gente possa realmente ter a liderança de levar isso e mostrar para o Canadá quem a gente é como mercado, tá? E mais do que isso, que a gente realmente tenha um investimento de longo prazo de uma empresa privada para outras empresas privadas, né? Uma empresa privada consistente de 30 anos de mercado, que está no Quebec, que tem influência política, então é importante a gente falar isso também. Qual é o foco disso? A gente não tem dinheiro para fazer consumidor, né? Não dá para eu ir lá e fazer uma campanha gigantesca para o consumidor final. Mas a gente tem recursos, estratégia e inteligência de mercado para fazer relações públicas e fazer com que aquilo que a gente vai fazer de ações de relações públicas integrem com o trade e façam com que a mensagem de Canadá esteja presente em diversos meios, tá? E, obviamente, não é necessário duvidar disso, porque todas as ações que a gente for fazer, elas vão ter esse princípio e a gente precisa que aquilo que vocês entreguem, quando vocês forem entregar o seu in-kind, que a gente não está pedindo para vocês colocarem custos extras,
mas para colocar o Canadá dentro daquilo que vocês têm para quem fala com o consumidor final e para quem fala com o trade, que seja realmente uma estratégia integrada para que a gente tenha volume de comunicação de Canadá no Brasil, porque isso é mais importante até do que a gente fazer coisas separadamente. E eu sei que aqui a gente está falando em concorrentes, né? E eu sei que muitas coisas do que a gente vai fazer também vai gerar leads para os nossos concorrentes, e eu acho excelente, porque o que eu quero é que todo mundo cresça, e espero que todo mundo aqui tenha esse mesmo objetivo, né, Jean? E a ideia também dessa parte, como a gente vai especificamente trabalhar cirurgicamente com esses consumidores finais, isso vai ser dividido por vocês a todo momento. Então, qualquer projeto que a gente colocar na prateleira, discutir, fechar, vai ser dividido por vocês, para vocês começarem a capitalizar isso também no momento da oferta. Então, é bem sincronizado. Por isso que a Sheila falou no começo, é um consórcio, e a gente tem que trabalhar em conjunto para chegar ao resultado final do consórcio. E isso pode vir de vocês também, né? Podem vir projetos que venham de vocês como call to action. A gente vai tentar forçar mídias que é possível forçar a ter o call to action para vocês, né? A gente não vai conseguir sempre. Por exemplo, quando a gente fez os Global Reporters que aconteceram o ano passado e que tiveram a volta esse ano, que estão lá no Globoplay, não tem como colocar call to action para operador, eles não fazem. Mas aí a gente faz trabalho no entorno e a gente avisa quando vai sair, que dia que vai sair, né, quando a gente sabe mais ou menos a época que vai sair, para que vocês façam trabalho no entorno também, tá? Então, o trabalho vai ser muito focado no trade e nas relações públicas para conversão para o consumidor. E a gente até queria sentar, quando tiver uma campanha grande dessa, de um grande veículo, se a gente quiser tentar fazer alguma ação tática nesse período, eu acho que a Sheila da BBC e a Canadá está propícia a fazer alguma ação em relação ao produto que a gente vai entregar. Quer ser produto, quer ser remuneração, tudo é discutível agora nesse momento para a gente ter certeza que qualquer ação que a gente fizer tenha um resultado mais efetivo. Pode passar, André, por favor. Bom, então, quais são os passos que a gente vai fazer para que esse consórcio comece a tomar forma, né? A gente vai definir a lista de contas-chaves. Eu coloquei aqui máximo 5 operadoras, mas vocês podem ignorar isso. A gente tinha começado com essa questão e a gente resolveu ampliar, até porque a gente conseguiu mais verba do nosso lado e também do lado da Air Canada, né? E também não esperem grandes verbas, porque como a gente precisa fazer o spread, a gente não vai ter grandes coisas. Então, o dinheiro é a última coisa que a gente tem que pensar, tá, gente? O que a gente quer fazer com que vocês vendam e ganhem dinheiro e a gente vai ajudar de todas as formas, né? Mas a gente não vai ter grandes verbas agora. Eu tenho comigo que a gente vai ter em algum momento, mas não é agora, né? Mas a gente vai ter alguma coisa, né, Jean? Para pagar umas coisas, assim, não muita coisa. A gente vai desenhar e usar produtos, né? Então, assim, a gente vai usar produtos existentes, que a gente já sabe, que a gente já fez uma limpa na Global dos produtos existentes que tem a ver com o consumidor brasileiro. Hoje a gente já tem, por exemplo, o Canadá para mulheres, já está subido lá no site da Global. A gente tem um produto especial com a aurora boreal, com os ursos polares que não tinha antes para o mercado brasileiro. Tem algumas outras coisas além do comum, né, que são as saídas regulares e garantidas que a Global tem. E a gente vai fazer alguns outros, né, alguns outros que são mais focados em FIT e tudo mais, e que são desenhados para vocês, né? Mas a ideia é que a gente use as coisas que meio que já estão prontas, né? E que a gente também tenha coisas novas, porque esse é o grande diferencial que a Global tem. Ela realmente consegue fazer esse desenho de novos produtos muito rápido. Então, isso é importante. Fazer sessões de treinamento tanto em cidades potenciais, tanto com o seu staff, o staff de vocês que precisa dessa lembrança, tem muita gente nova no turismo, tem muita gente que esqueceu o que Canadá é, tem gente que tem medo e tudo mais. Então, fazer uma sessões de treinamento já com os roteiros que a gente definir, para que o cara já entenda e já visualize aquele roteiro, não algo assim geral de Canadá, mas uma coisa muito focada nos roteiros que a gente vai vender juntos, né? E também fazer isso para os agentes de viagem, tá? E aí a gente vai fazer relações vai desenvolver
relações de mídia, né, projetos de relações com a mídia que explorem os produtos oferecidos pelas contas-chave, ou seja, não adianta vir, por exemplo, né, sei lá, vou falar da Globo de novo. Eu quero fazer um Globo Repórter sobre os parques e a natureza do Canadá em relação à natureza brasileira. E a gente não tem isso no produto, a gente não vai dar suporte, certo? Com certeza. Né? Então, o ideal é que a gente consiga e que a gente busque mídias que vão dar suporte para os produtos que a gente vai estar vendendo. Né? Promover viagens ao Canadá com parceria de marcas, né? Com shoppings, com outros eventos. Então, por exemplo, uma coisa que a gente quer muito fazer olha, surgiu a oportunidade da gente dar uma viagem para o Canadá em alguma promoção que vai atingir um público de consumidor final muito grande na cidade X, né? A gente vai avaliar esse tipo de ofertas e a gente quer fazer. Então, não é só através de relações públicas, a gente pode fazer união de marcas, né? Então, sei lá, o Shopping Morumbi, né, que faz aquelas entregas de panetone no final do ano e entrega de um carro. A gente pode tentar fechar, alguém tem contato no network de vocês, a gente pode pensar em ações dessa forma. Tá? Eu acho que isso a Sheila tocou num ponto certo. Nesses últimos anos, nós, como a Canada, a gente fez esse tipo de trabalho, mas faltou combinar talvez com vocês. Então, um produto que a gente fez foi promover muito os Estados Unidos, a imigração. E a gente fez uma campanha grande ali no Shopping Eldorado. E tem algumas agências que estão lá visualmente. Eu visitei essas agências, perguntava, olha, e para a Canadá, você consegue ir para o Canadá e Estados Unidos? Ou para os Estados Unidos via Canadá? As pessoas não estavam preparadas. Então, quer dizer, a gente fez uma ação, a gente gastou dinheiro no shopping, na campanha do Dia das Mães, grande, mas faltou combinar com vocês. Então, a gente trabalhou muito individualmente. Acho que agora é o momento de a gente voltar e começar a compartilhar mesmo. Entender mais ou menos um pouco o que a gente está fazendo. Viu? É isso que foi a falha nossa no começo. E eu acho que a proposta da Sheila com a DVC, que chegou aqui e falou, olha, a primeira coisa foi, o momento não é investir a curto prazo, é a longo, sim. Eu consigo fazer produtos diferentes para que as pessoas consigam buscar? Sim, a gente consegue customizar algo diferente. Em conversa com as outras DMCs, não só as que estão aqui, mas lá de fora, eles têm uma coisa muito fechada. É só o circuito e dificilmente eles estavam abrindo mão disso. Então, a Global realmente tem essa disponibilidade de a gente entregar algo que vocês entendam que é um produto que deva estar na prateleira e é fácil de vender. Então, essa é a proposta mesmo. E aí também usar do network que vocês têm, né? A gente sabe que vocês têm um monte de coisa para fazer, que vocês estão com pouca gente, que as contratações ainda estão em fase de treinamento em muitas operadoras, mas a gente está aqui para ajudar, e a gente está aqui para trabalhar no dia a dia mesmo com vocês, disponibilizar calendário para fazer as coisas que necessitam ser feitas, tá? Pode ir, André, por favor. Não foi. Aparecendo aí já? Está aparecendo. Então, aí o que a gente vai fazer? Aquela velha história, né? Eu coloco $1, você coloca $1, né? Canadense, né? Ou seja, a gente tem pouco dinheiro. Mas o mais importante é a gente pensar que o que a gente está pedindo de vocês, né? E a gente sabe como é. A operadora não tem como ir, de novo, isso é uma coisa que eu sempre coloquei em todos os pools que a gente fez juntos. A operadora não tem como colocar, talvez, um valor financeiro para todos os destinos que pedem para ela um investimento 1 para 1. Né? Porém, vocês já têm ações que vocês fazem, vocês têm o mailing dos agentes de viagem, vocês têm, alguns operadores têm o seu consumidor final já estabelecido, né? Quem tem marcas para o consumidor final também, outros operadores têm os seus influencers, que são as suas fontes de venda. Então, a gente quer efetivamente fazer o desenvolvimento do produto, né? A primeira coisa, e esse produto, algumas vezes, ele vai ter que ser conjunto, né, para a gente conseguir dar conta de fazer as coisas acontecerem, e aí cada um vai desenvolvendo melhor aquilo que precisa, e a gente vai entregando isso de acordo com o que vai acontecer, mas a gente precisa sair de um norte, né? Pegar os números do ano passado, isso é uma coisa que a gente precisa que vocês façam, né? E os números antes da pandemia, para que a gente entenda de onde a gente está saindo, para onde a gente quer ir. A gente não precisa
está pensando em zilhões, a gente precisa realmente de uma coisa que seja pé no chão, tá? E apresentar um plano B2B para quem é B2B só, e B2B e B2C para quem é B2B e B2C, tá? E trabalhar os canais existentes de cada operadora. Eu acho que a gente tem um universo de operadoras aí que competem entre si, muitas vezes, em algumas coisas, mas vocês existem porque vocês são diferentes entre si também. Então, aquilo que vocês têm de diferencial para trazer para esse projeto, né? O segundo passo seria a gente criar o conhecimento do produto, ou seja, a gente definiu o produto, a gente fez o passo principal, que é o passo antes da estratégia, né? Definimos os produtos que a gente vai trabalhar, alguns em conjunto, outros separadamente, né? E aí a gente começa os treinamentos para o staff, para agentes de viagens especiais. A gente não está pensando em treinamentos para agente de viagem que hoje vai ser um cara super difícil de converter. A gente quer que vocês façam uma limpa nesses agentes e vejam quem são os seus agentes de preferência. Alguns talvez também batam, né, entre operadoras, mas o mais importante é que a gente converta esse cara que vai fazer a venda, né? Fazer os projetos de relações públicas, né? Avaliar de acordo com as cidades que a gente vai colocar como alvo primário, né? Então, vai ser São Paulo, vai ser, sei lá, Goiânia, vai ser Brasília, vai ser Belo Horizonte, vai ser Rio de Janeiro, e a gente vai fazer os projetos de relações públicas de acordo com essas cidades também, tudo integrado, né? E fazer a parte de conhecimento para o consumidor final através das operadoras e através desses projetos que a gente vai fazer com que a gente tem de in-kind, que também é valorado, né? Então, é dessa forma que a gente está pensando em trabalhar. E o passo 3 vai ser de vocês para nós, a gente precisa saber, houve ligação, houve procura, teve alguma conversão, não converteu, por que não converteu? Qual foi o problema? O problema foi X, ou não foi um problema, a gente não converteu porque a gente precisa de mais treinamento na ponta, a gente precisa desse feedback mensalmente de vocês para ver se a gente muda o rumo ou se a gente continua no mesmo. Então, é para vocês verem como vai ser dinâmica a história mesmo. E a gente está sempre reunido no grupo que vai estar junto aqui, e vão ter operadores que não são da Brastoa só, né? Vão ter algumas operadoras de fora, não vão ser muitas, mas vão ter algumas operadoras de fora também, para que a gente discuta as melhores práticas, para que isso seja viável para vocês. E o que quais podem ser os desafios que a gente tem pela frente para que esse desafio seja conjunto e a gente traga solução. Né? Seja um desafio de visto, a gente tem que conversar com o consulado, a gente vai e conversa institucionalmente com o consulado. É realmente fazer um trabalho conjunto, porque a gente sabe que é só isso que vai fazer com que as coisas funcionem. Né? E mesmo, a gente tem feito muita ação hoje no B2B com a minha equipe, e a gente tem identificado quais são os grandes problemas mesmo. Então, esse passo 3, para entender o resultado, é fundamental para a gente corrigir e seguir um caminho que realmente a gente consiga atingir o resultado. Se for até a precificação, a gente escuta a precificação do lado da Air Canada também, porque tem outras companhias aéreas com uma capacidade maior, uma low cost de estar. Ok, tudo bem, então essa é o produto que vai chegar ao Canadá, eu não tenho problema nenhum com a Canadá. Eu preciso promover o Canadá. Quanto mais demanda a gente criar e colocar e posicionar o Canadá, eu tenho certeza que eu vou crescer também. Então, não é o fato de ter um concorrente A, B, C, D que está ali no processo, é fantástico. Eu acho que o momento que a Sheila veio naquele passado com DC, a Canadá tinha um voo só. Então, realmente, era um momento difícil, então ela tinha que buscar com as americanas, com o Caribe, certamente foi. Mas hoje não, hoje a gente está com voo para Toronto, voo para Montreal, voo do Rio, que a gente entrou agora na sazonalidade de inverno do próximo temporada. Então, quer dizer, capacidade a gente tem. Então, a gente consegue hoje oferecer um produto, um serviço, e em certos períodos, preços que a gente consiga ser competitivo também. Mas a gente precisa ter esse retorno de vocês, o que é, onde é, por que está, não está certo, não está especificado, a gente consegue tentar reavaliar esses processos agora. E a ideia é que a gente faça reuniões mensais mesmo, assim, que a gente disponibilize um tempo para a gente fazer essas reuniões mensais, para que a gente converse, veja onde a gente está, e que a gente tenha reuniões diárias, vocês com a Air Canada, vocês comigo, vocês com o pessoal da Global. Tem muita gente aqui que nunca entrou no site da Global, então eu preciso
fazer o treinamento do site, quero que vocês conheçam quem está do lado de lá da Global também, né, que vão ser as pessoas que vão atender vocês no dia a dia do operacional. E é isso, assim, se eu for falar institucionalmente da Global, o que eu posso falar, por que eu escolhi trabalhar com o DMC, né, porque foi uma escolha mútua, e para mim, que sempre trabalhei com destinos e vim de uma área que eu sou muito mais a área de relações públicas e publicidade, foi um desafio. Vocês sabem que o primeiro DMC que eu peguei foi a Rida, em 23 anos de empresa, né? Eu tinha uma outra proposta com a Rida, e aí eu comecei a fazer a mesma coisa e percebi que era mais ou menos aquilo que eu fazia já antes com o Destino Canadá, que era esse desenvolvimento de produtos e tudo mais. E a Global foi um namoro, na verdade, porque para mim tinha que ser um DMC que pudesse efetivamente ter o foco no mercado latino-americano. Então, a Global tem saídas mensais em português e espanhol, são algumas saídas específicas, mas são em português e espanhol, ou são em espanhol, outras saídas. É um DMC que tem uma mulher chilena no comando, né? Então, ela conhece o mercado latino-americano, ela já veio para o Brasil várias vezes, é uma outra história quando você fala com pessoas que conhecem o nosso mercado e que tem influência no Canadá, uma influência grande. Eles estão localizados na cidade de Quebec, mas eles têm uma influência grande, e inclusive costa a costa, com operações próprias e operações de qualidade. Teve um momento no pós-pandemia de reestruturação e esse momento já passou. Quem conhece a Global conhece o Christophe, principalmente, que veio para cá muitas vezes, que continua sócio da empresa e que faz principalmente os produtos de FIT, e o Carl, que também está na empresa. Eu tive muitas perguntas de operadores se os dois estavam na empresa, os dois estão e são sócios da empresa, né? E a Luzana é a presidente. Então, além deles, tem departamentos, um departamento específico de grupos, de saídas garantidas, um departamento específico de grupos privados e pequenos grupos, e um departamento específico de FIT. Tem suporte 24 horas em português, quando o passageiro está lá também. Então, acho que tem tudo que a gente precisa, né? Pode ir, André, por favor. Acho que já acabou, né? Ah, não. Bom, o que a gente espera de retorno de investimento, e eu garanto para vocês que esse é um retorno de investimento baixo, tá? É para cada $1 canadense investido, a gente ter $100 canadenses de retorno, e quando a gente fala isso, a gente está falando de $100 canadenses em hotelaria, em tudo que o passageiro vai consumir dentro do destino, e a gente tem como traquear essa parte, porque o Stats Canada tem uma parte de pesquisas que eles fazem, então a gente está bem conectado com o tipo de pesquisas que a gente consegue trazer de fora. E o retorno emocional que a gente espera é que cada passageiro que a gente encante, e por isso que a gente tem que trabalhar um produto muito bom, fale da viagem para outros 50 potenciais passageiros, gerando novas vendas, né? Então, é isso que a gente quer fazer. E parece bobo, e parece que isso não é uma coisa que tem que ser planejada, mas tem que ser planejada. É isso, pessoal. E... você vai falar dos comissionamentos? Eu acho que a gente pode até debater um pouquinho mais, é só uma proposta inicial, mas a gente conversa um pouco mais no grupo que estiver interessado mesmo, a gente faz uma reunião. A gente vai ter algumas condições especiais para esses grupos, que vão estar com interesse, e o ideal é que a gente, daqui para frente, a gente faça o seguinte: primeira coisa a gente ter conversas e ver como é o operacional de vocês, se vocês estão preparados para vender, se vocês querem vender, se vocês estão a fim de fazer esse investimento junto com a gente. E aí a gente vai ter condições especiais baseado nessas respostas aqui que vocês deram para essa pesquisa da Brascoa. Vocês têm meu contato e contato do Jean. Como que a gente faz, Jean? Eu acho que concentrar pelo André, né, André? A gente estava fazendo isso, concentra com o André, a gente marca uma segunda nas próximas 2, 3 semanas no máximo, né, para a gente voltar, para a gente não correr contra o tempo depois, mas essa é a proposta inicial que a gente tinha para apresentar para vocês. Obrigado pelo tempo de vocês mesmo, mas a ideia é continuar com esse debate agora individualmente, coletivamente, né, no grupo que a gente está esperando ter. Desculpa, eu tô... acho que eu engasguei um pouco, mas assim, é exatamente isso. Então, afunila no André, a gente vai ter que fazer esse esforço. Queria que vocês pensassem bem nesse esforço de vendas, porque isso vai ser cobrado de nós, né, Jean?
O dinheiro é sempre cobrado, né? O investimento é sempre cobrado. E a gente está a escutar alguma dúvida de vocês também, se tiverem agora. Dúvida e até crítica, ou até elogio, sei lá, o que vocês quiserem falar, porque a gente está aqui desse lado achando coisas, não sei daí do lado de vocês. E o André falou bem, é um bate-papo mesmo, para a gente tentar construir algo juntos. Exato. É isso aí, gente. Na verdade, agora a gente quer ouvir as percepções de vocês. A gente fez até uma pesquisinha aí que a gente compartilhou, alguns até comentaram, André, não quero responder porque queria ouvir a proposta primeiro. Então depois a gente até mostra para vocês aqui o consolidado disso, até para vocês verem se isso faz sentido para as empresas de vocês, acho que é legal. Mas, Fabiano, manda bala aí, já vamos iniciar as percepções e conversa. Tá mudo, cara. Oi. Vamos lá, desculpa, gente, que eu estou aqui no escritório. A primeira questão, Sheila, que eu acho que eu entendi bem, até pelo que nós já tínhamos trocado uma ideia e pelo que vocês passaram, é que nós podemos trabalhar individualmente o que cada empresa vende. Então, eu posso fazer o meu plano e, por exemplo, a Bárbara que está aqui, fazer o dela totalmente distinto, certo? A segunda pergunta que eu tenho, e aí eu não sei aqui, porque eu estou vendo vários operadores, eu sei que vários já trabalharam juntos, se por um acaso 4 ou 5 deles decidirem fazer uma ação em conjunta, acharem que é melhor eles trabalharem juntos, porque eles vão ter uma penetração maior, como se fosse aqueles antigos mini pools ou coisas assim, seria possível também trabalhar dessa forma junto, separado? São duas dúvidas aí. Do nosso lado aqui da Global, a gente pensou em uma coisa mais coletiva, mas a gente pode sim fazer uma coisa mais personalizada. Ou seja, a gente precisa muito dessa devolutiva de vocês para a gente poder fazer isso. E tudo tem a ver com o que a Canadá vai definir também. Da nossa parte, que a gente passou, pela pesquisa, a gente percebeu que muitos querem tarifa neta e a maioria vende no individual. Então, quer dizer, tem um grupo que quer vender individual, tem um grupo que quer vender em grupos, tem alguma parcela menor que quer vender em um pool de grupos. Então, quer dizer, a gente está nessas três propostas. O difícil dela é quantos serão, para a gente começar a gerenciar e controlar esse produto para ver o resultado final. Então, se a gente falar, entraram 20, dessas 20, cada duas querem um produto diferente. Eu não vou ter braço suficiente para fazer isso, a Sheila também não. Por isso que a gente pensou, logo no início, quando a gente falou, ela colocou até uma proposta de 5 operadores, depois eu falei, Sheila, então a gente consegue fazer mais, a gente consegue andar mais, porque a gente precisa dar um pouco mais de volume e disponibilidade e visibilidade desse produto. Então, é esse processo que a gente precisa. Então, por isso que a gente está expandindo mais. Mas a proposta que você perguntou, sim, a gente consegue, desde que seja de um grupo um pouco mais reduzido, Fabiano. Senão a gente não consegue trabalhar, tá aqui hoje, tá amanhã ali, depois da manhã aqui. Então, fica muito difícil nesse contexto. A gente acaba separando, entendeu? O Hugo é maratonista, ele corre para toda a cidade, faz de manhã uma, tarde outra. O Hugo, você não sabe como ele está maratonando numa operadora. Ele está perdendo os poucos cabelos que ele tem. A proposta do... Eu vou precisar sair, pessoal. Só queria colocar muito boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, antes de mais tarde. Sou Bárbara Piccolo, da Easy Travel Shop. Nós somos diferentes. Vários aqui somos diferentes. Eu sou uma plataforma de atividades, uma OTA, que vende para algumas operadoras e vende para OTAs e tem uma plataforma B2C. Então, eu tenho uma demanda de produtos, o Fabiano tem outra demanda de produtos. Em algum momento, a gente vai precisar enquadrar tudo isso para estar dentro de um mesmo projeto. E é possível. Eu acho também que a gente precisa fazer uma conscientização, mas com um call to action
que o Canadá está de volta, que eu posso vender Canadá e que é um destino muito legal e todas as sequências que a gente puder colocar, né? E que não é só circuito no Canadá, pode ser circuito também, e que é trem, e que é flying drive. Aí a gente precisa saber caminhar dentro do estilo de cada uma das operadoras, não ficar somente atrelado aos circuitos ou aos city packs, né? Na minha opinião, ok? Então eu acho que depois a gente precisa conversar para entender um pouquinho melhor e ver por onde a gente vai caminhar. Mas nós temos interesse enquanto ETS. Bárbara, obrigada, e concordo com você. E a gente já tinha pensado justamente nesse ambiente que vai ter operadoras que são completamente diferentes e que podem se complementar também. E aí é justamente isso que a gente precisa saber, quem vai estar dentro para ver onde a gente vai ter que adaptar mais. Obviamente, a gente tem as saídas garantidas da Global, que vão de maio até novembro, como todos os operadores lá têm, né? A gente consegue fazer coisas mais agressivas nas saídas garantidas, porque é o que a gente mais controla. Porém, a Global também tem free sale em atividades, né? Tem muita atividade de suplemento que você pode vender, por exemplo, um dia de tour em Niágara, com saídas diárias e free sale, já com preço estabelecido. Tem muita coisa que a gente consegue trabalhar nos tarifários da Global que podem ser interessantes. E aí a gente pode, sim, adaptar as coisas para os operadores e tentar ver uma forma mais que seja mais vantajoso para todo mundo trabalhar. O mais importante, concordo com você, é a gente dizer para o mercado que o Canadá está de volta, e isso é o que a gente quer fazer assim que a gente tiver o grupo todo já afunilado e a gente já saber o primeiro passo que a gente vai fazer em conjunto. Né? E o Canadá tem uma estação única, né, Bárbara, que é o inverno. Então, quer dizer, a gente tem operadoras que são focadas no inverno. A gente sabe disso. Então, por isso que a gente já trabalha. E aí é um outro nicho. E assim a gente vai. Exatamente. Tem muita coisa para fazer. Nós vendemos muito Canadá na época em que eu estava em outra operadora. Daí ele foi reduzindo. Todo mundo trabalhava com um DMC, um ou dois DMCs aqui. E daí um deles se aposentou e o outro a gente não vinha tanto ao Brasil e daí já não tinha uma representação. Eu acho que a gente precisa voltar a falar para o público, porque tem muitos roteiros que estão por aí, muita concorrência de destinos, né? O porquê do Canadá. Não é difícil, tá? A gente precisa colocar. Eu vou pedir licença, porque eu tenho uma reunião agora com o cliente e daí eu vou precisar me preparar. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado a você pelo seu tempo, Bárbara. Fica bem. André, então vamos, desses que estão aqui, acho que nós temos a lista, ver os que se interessariam em participar desse projeto. E aí nós passamos, acho que para a Sheila e para o Jean esses dados, e aí vocês podem conversar rapidamente, individualmente, com cada um para entender as necessidades, acho. E aí vocês podem, inclusive, fica uma sugestão, dividir em 2 ou 3 mini grupos, né, que tenham interesses mais específicos, para trabalharem aí, para talvez não ficar um só grande, podem fazer 2 ou 3 grupos menores, enfim, e aí a gente dá um segmento aqui já na conversa, mas eu acho que tinha uns 19 na sala, salvo engano, operadores diferentes, 18, 19, pelo que eu olhei rapidinho. É um terço da Brastoa aqui interessado em Canadá de imediato, é um número interessante, sim, para nós iniciarmos. Sim. Bem interessante mesmo. E, Fabiano, se vocês puderem ajudar você e o André a formatar esses grupos menores com interesses similares, para a gente poder focar mais, eu acho que em alguma hora a gente vai ter que falar coletivamente até para a gente seguir as mesmas estratégias ou a gente potencializar essas estratégias. Mas esses grupos menores, por exemplo, a Bárbara tem esse perfil, então quem que vai trabalhar com a Bárbara? Se vocês conseguirem me ajudar estrategicamente, ajudar o Jean, para que a gente conhece os operadores, mas talvez vocês, logicamente, vocês vão conhecer muito mais operacionalmente quem vai ter mais congruência com quem, né? E principalmente até as estações, né? Você quer trabalhar em qual estação do ano? Todas, no inverno, no verão, na primavera, no outono? Algumas responderam todas, outros não. Então, quer dizer, tem umas que são muito mais fortes no inverno. Então, quer dizer, é um grupo específico para a gente trabalhar com ela e a gente, talvez, eu também quero oferecer verão, tudo bem, mas o seu nicho maior é o inverno. Então, para a gente separar um pouco isso,
Se todas quiserem a gente conversar 19, vai ser um call aí de 19 e uma maratona do dia. Tudo é possível, a gente consegue. Eu e a Sheila, a gente está disposto a estar discutindo individualmente, inclusive. Mas Não, se você puder fazer isso, já ajuda. a gente pode ajudar a operacionalizar aqui, gente, mas acho que a gente podia aproveitar esse momento que está todo mundo na sala e ouvir feedback. Gente, faz sentido isso para vocês? Tem alguma coisa que, olha, isso não cabe na minha empresa, ou talvez possa pensar por outro lado? Enfim, queria ouvir também do pessoal que está aqui na sala. Tem mais alguma coisa que seria interessante pontuar nessa ação para antes da gente, claro, depois a gente vai mandar e-mail para vocês, inclusive com a apresentação, conteúdos, etc. E até penso aqui com Sheila, com o Jean, como é que a gente vai fazer esse add-on, essas inscrições, mas acho que legal agora é ouvir o pessoal e contribuições e percepções, né? Até para fazer modelações se forem necessárias, que tal? Eu queria só fazer um adicional antes do pessoal falar, André, que talvez isso responda algumas perguntas já também. E falando de inverno, a gente já pensou em produtos para o Carnaval, para a Semana Santa, né? Mas a gente pensou das vendas terminarem no dia 31 de dezembro, tá? Que vai ser aproximadamente 45 dias antes dessas datas para o ano que vem, tá? Para que a gente possa pensar em novas campanhas, inclusive, né? Então, essa campanha iria até o dia 31 de dezembro. Falando de inverno, é muito importante essa informação. A gente consegue fazer free sale no inverno, né? Com experiências, por exemplo, Canadá de trem, com experiências, não é aquele escorted tour que para em frente à prefeitura, o povo desce, não, a gente está totalmente fora desse tipo de contexto, a gente está tentando colocar coisas novas no inverno, né, para que sejam coisas de experiências enogastronômicas no inverno no Canadá, que a gente tem muita coisa, e que sejam experiências que realmente tenham a magia do inverno, não aquela coisa chata de passar frio e a pessoa achar horroroso para o Canadá nessa época, que acaba desvendendo o destino, não é o que a gente quer, né? Então, é uma possibilidade que a gente tem também de ter esses FITs com venda livre no inverno, coisa que a gente não consegue no verão, tá? Porque verão é verão, né? Alta temporada é temporada, mas é importante saber disso também. Desculpa, agora, se vocês, por favor, puderem dar os feedbacks que o André pediu. Desculpa, acabei falando isso porque eu tinha esquecido de falar isso antes. Fique à vontade, gente. Só abrir o microfone aí e comentar. Todo mundo em casa, tá? Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Marília da Incomum. Obrigada, André, todo mundo da Brastoa. Obrigada a vocês dois aí da Air Canadá e da Global. Eu digo em nome da Incomum, a gente tem interesse sim em participar também nessa ação com vocês e com o Canadá. E eu penso que seria mais efetivo da nossa parte conversarmos depois individualmente e tratarmos nossas dúvidas e tudo mais. Mas sim, nós temos interesse também da Incomum Viagens. Legal. Obrigado. Obrigada. Marília. Vou aproveitar aqui também. Eu sou Fernanda da New Age, boa tarde. Obrigada, André. Obrigada, Sheila, Jean. Do nosso lado aqui a gente também tem interesse, acho só que a gente tem que entrar mais nos detalhes depois, então é isso. Aí também vou pedir desculpas que eu vou ter que sair, mas eu quero muito receber, sim, as informações para a gente, né, alavancar o Canadá de novo. Então, Obrigada. boa tarde. Obrigado, Boa tarde, Fernando. pessoal. Boa tarde, André. Obrigado pelo convite. Sheila. Em nome da BRT também temos muito interesse em participar, tá? Muito interesse mesmo. E vamos marcar uma reunião para a gente debater mais os detalhes, mas a BRT está em interesse sim. Pode colocar a BRT no portfólio de vocês que nós temos interesse, tá? Muito obrigado aí por tudo. Obrigada a você, Washington. Mas, Sanches, você vai... André, Oi. boa tarde, pessoal. O Woody aqui da Schutz. Beleza? Bom, acho que pela pesquisa que você mandou para a gente, quem já respondeu, quem não respondeu, também dá para vocês fazerem a subdivisão dos grupos, né? O que vai ser para poder, pelo menos, direcionar para uma proposta mais específica para cada um, tendo em vista que muitos estão no mesmo segmento, mas outros têm outros tipos de proposta, outros interesses. Já tive algumas conversas até com o Jean mesmo, sobre projetos do que a gente está fazendo já para o Canadá. Então, eu quero ouvir mais, quero ter mais detalhes depois. Vamos sim, a gente conversa individualmente, sim.
Até falando nisso, Lud, assim, a gente, como comentei em algum momento da reunião, alguns preferiram não responder até para entender a proposta primeiro. A gente pode até mostrar para vocês aqui o que foi respondido, não vou exibir quem respondeu, tá? Mas esse é um pouquinho da percepção, ó. Falando em preferência de emissão de bilhete, a maioria absoluta, falando aí em tarifa neta. Canal prioritário ganhou aqui a canal prioritário de venda via cartão, passado na própria operadora. E depois a gente vai mandar isso para vocês, tá, gente? Não precisa. As emissões da operadora seriam prioritariamente direcionadas à emissão individual na maioria, tá? A operadora aqui ficou um pouco mais dividida, né? A operadora tem mais interesse em bater o FIT na frente, FIT. A operadora tem preferência em vender ambos, né? Costa Leste e Costa Oeste. Você tem interesse em produtos do Canadá para quais estações? Ano todo ganhou disparado. E aqui sobre sobre o potencial de venda da clientela, né? Experiências de natureza ficou um pouco mais na frente, experiências urbanas ficou bem próximo, com guia em português ou espanhol, tours guiados, trens, aquilo que, como a gente comentou no comecinho, a gente percebe que as ofertas hoje na prateleira de vocês são um pouco parecidas. Então, sim, a gente depois vai mandar e seria interessante que quem não está se enquadrando nessas caixinhas, que avise também, até para a gente entender aí particularidades, tá? Mas acho que o senhor, antes quiser comentar alguma coisa da Aurinter, ou impressão minha? Na verdade, só agradecer o convite, Sheila e Jean. Acho que fiquei bem feliz. Conversei com a Sheila no fórum um bom tempo e acho que esse projeto vem em muito boa hora. Já é um produto que a gente trabalha, mas eu acho que pode ser potencializado, sim. Tive uma conversa também com a Sandra. Tem algumas ideias, mas eu acho que aí vai dar particularidade de cada estratégia, de cada operadora, a gente falar. Mas conta com a Aurinter, Sheila, Jean, acho que tem tudo para dar certo. Eu só queria colocar uma coisa da Canada, talvez a Sheila também, que a gente dividiu muito esse processo de precificação, remuneração. A ideia não é fazer nada exclusivo para uma ou para outra, é para o grupo, é coletivo. E vocês são as pessoas que mais entendem o negócio de vocês. A precificação final para o consumidor final é de vocês. Então, essa é a competitividade que dá e a forma que cada um distribui e vende. Então, o produto que vai sair da Sheila ou da Canada vai ser igual a todos, em comum, entendeu? Então, por mais que a gente divida em grupos de estações ou não, talvez estações pode ser que sim, a gente consiga fazer uma precificação diferente, porque determinadas estações do ano a gente precisa um pouco mais de demanda. Mas, fora isso, acho que é muito igual o produto que a gente vai estar entregando para vocês, tá? E a proposta de fazer um treinamento é muito parecido também. Então, é só uma questão de a gente entender melhor o que vocês precisam para a gente fazer essa entrega de acordo, entendeu? Os ganchos que a gente vai ter são produtos similares, né? E aí vocês vão ter condições especiais porque vocês vão estar nesse grupo, né? Mas os ganchos são similares. Aquilo que cada um vai ter individualmente, que vai personalizar a operadora, é aquilo que a gente vai trabalhar para cada um especialmente mesmo. Então, a gente tem... Exato. Mas o que a gente vai trazer aqui para vocês é uma condição especial que o mercado não tem. E o que a Sheila falou desde o começo, a Global entrou e ela está precificando de uma forma diferente. A gente tem outros DMCs no mercado aqui, né? Esse produto que a gente vai colocar é Canada e Global. Então, se você falar, eu tenho um outro produto de uma DMC X que eu já vendo, eu não vou conseguir colocar o meu produto aéreo lá. Você vai ter aquelas mesmas condições que você tem. Por exemplo, só para esclarecer melhor, hoje a gente tem tarifa de grupos das operadoras que pediram para a gente. A gente vai fazer uma outra condição de tarifa de grupo com a Global, com desconto maior. Porque, pelo que eu entendi, todos preferem tarifa neta. Então, a gente vai precificar para esse grupo específico X% de desconto a mais na tarifa neta que vai sair com os pacotes da Global. Então, seria mais ou menos... Só para esclarecer um pouquinho, talvez isso gera um pouquinho mais de dados para vocês entenderem melhor qual o contexto da proposta. Jean, eu acho que no atual cenário, tarifa net ou tarifa com desconto incentivada, ela é meio relativa, né? Porque quando o operador aplica o markup na tarifa net e ela não fica tão competitiva em relação à incentivada, que o cara vê o facial, é complicado, né? Você acaba tendo que desmembrar para ofertar uma condição diferenciada. Então, precisa entender qual é a proposta do desconto, até onde a gente vai chegar, para a gente fazer um estudo de precificação, para entender se o caminho é net ou incentivada, né? Porque muitas vezes tem operadores que separam o aéreo do terrestre, colocam FII de emissão, trabalham com a tarifa do incentivo, emitem ou através da consolidadora.
Então a gente precisa estudar, acho que é muito relativo opinar neste momento por qual caminho de tarifa, entendeu? Roberto leu a minha mente nessa. Oi? Não deu para ouvir, Saulo. Saulo. Nossa, Roberto leu a minha mente nessa. Tem que olhar um pouco mais de perto. Isso já é relativo, a gente tem que fazer o estudo, e até por experiência de participação em outros pools, como o da Copa, como o da Avianca, como já houveram, como o da Delta Vacation, afinada Delta Vacation, a gente entendia como funcionava, e em alguns momentos valia a pena ter a incentivada, outros momentos valiam ter a pena a net. Inclusive, eu sei que esses descontos variam de acordo com a sazonalidade de embarque, né? Então a gente precisa fazer um estudo um pouco mais aprofundado para saber a estratégia. Acho que enlatar agora com uma pesquisa não faz sentido. Concordo. Vamos conversar então, a gente está disposto a entender melhor o mercado mesmo. Aí do nosso lado também, a gente tem, como eu falei para vocês, aquilo que a gente controla melhor, que são as saídas que a gente já tem, a gente consegue ter um percentual de desconto interessante, comissionado, né? Já para coisas que a gente não controla de FIT, talvez a gente tenha que trabalhar separadamente. Então, e tudo tem a ver com as tarifas que vocês vão ter. Então, no contexto, no pacote, tem que ser atrativo para vocês e, de alguma forma, para o consumidor também. Esse é o objetivo, com certeza. Tá claro. É isso, gente. Mais comentários? Mais algum acréscimo? Se não, a gente faz um consolidado aqui do que foi a gravação, enfim, a apresentação que foi feita. A gente resgata aquela pesquisinha para quem não respondeu, se sentir mais à vontade a responder agora. Mostra os resultados do que foi respondido. E, Jean e Sheila, se puder, a gente fica aqui na sala, nós, e a gente define como é que vai ser essa seleção, essa captação aí dos participantes. E mandamos todas essas instruções para vocês por e-mail. Tem mais um detalhe importante que a gente acabou não comentando, né? A princípio, tá? A gente está marcando uma reunião presencial na sede da Air Canada no dia 13 de maio. Essa data foi escolhida aí por conta de feriado, passando em LTM, enfim, observando a agenda de vocês, que a gente também vai mandar informações sobre isso nesse próximo espaço que a gente vai mandar para todo mundo, tá? Mas acho que é isso. Se alguém quiser acrescentar algo mais, fique à vontade, gente. Se não, o recado está passado. Pense aí com seus botões nas oportunidades e possibilidades e vamos que vamos, né? É o momento. Calculadoras, né, André? Eu acho que tem que pensar com calculadoras. Eu queria agradecer muito, muito obrigada mesmo por toda essa disponibilidade para nós. Eu realmente espero que, né, a gente movimente daqui da iniciativa privada seja muito mais forte do que antes. Eu posso dizer que eu estou bem otimista. Eu acho que, como eu falei desde o início, a chegada da Sheila é algo que vai virar o nosso produto Canadá. Então, é o que a gente precisava mesmo. Então, eu estou super otimista, a minha equipe aqui está super otimista, o Hugo, que deve estar aí, não sei se está online ainda, mas também está muito otimista quando a gente começou a conversar desse projeto. E agora é só esperar essa conversa um pouco, talvez, ou individual ou coletiva, mas a gente vai ter sim, com certeza. Obrigado a todos mesmo pelo tempo e a disponibilidade e os compartilhamentos das informações. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Nos falamos. Tchau, obrigado. Obrigado a todos. Tchau, Valeu. gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Até mais. Não sei o que está com... Tem 20